Bom dia, turma! Hoje é quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021. E em língua portuguesa, nós iremos realizar a atividade 9, que ainda é referente ao texto da página 17. O texto da página 17 é o modo de fazer e de brincar. Então, a atividade vai ser referente a essa leitura. Localize as informações necessárias para responder as questões abaixo. Questão A. Como as pessoas podem participar desse jogo? Isso quer dizer, todas jogam de uma vez só? Cada uma participa de uma rodada do jogo? Ou uma pessoa de cada vez pode jogar esse jogo? Pesquisa lá no texto e respondem aí. Questão B. Do que as pessoas irão precisar para jogar. Então, quais são os elementos que sem eles não haverá jogo? Então, para jogar as 5 Marias, do que é que os jogadores irão precisar? Então, vocês voltam lá no texto. Olha só. Vai precisar de... Aqui nós temos 5 saquinhos de pano. Porém, são só dos saquinhos de pano que vão precisar ou tem mais algum outro elemento aqui? Então, pesquisem e coloquem a resposta completa aqui. Letra C. Como vai ser a sequência do jogo? Isso quer dizer como é que o jogo inicia-se e termina. Como é essa brincadeira? Como essa brincadeira acontece? Quais são as regras do jogo? Então, aqui no texto, está ensinando direitinho. Olha, tira sorte para ver quem começa, um jogador escolhe um saquinho, lança para cima, tá explicando direitinho. E eu quero que vocês entendam essa brincadeira e vocês resumam nessa pequena linha. Porque no texto a explicação é bem maior, mas eu quero que vocês entendam a sequência do jogo e façam um pequeno resumo aqui. Para finalizar, letra D. Como se sabe quem é o ganhador? Então, o que é que tem que acontecer nesse jogo para a pessoa ganhar, para a pessoa marcar ponto? Pesquisem lá e respondam. Número 2. Complete o que se pede abaixo. Letra A. O texto lido pode ser chamado de... Então, as características desse texto aqui que vocês leram. Ele possui características. Então, olha só, essas características aqui é de uma receita? É de um manual ou é de uma instrução? O que é que esse texto está querendo que a gente faça? Qual é a mensagem que ele está transmitindo? Como é que ele pode nos ajudar? Então, eu posso chamar esse texto, modo de fazer e de brincar, de receita, de manual ou de instrução? Escolham uma das alternativas e completem aqui. Letra B. O texto pertence ao tipo e aqui vocês vão completar. Então, qual é o tipo desse texto? Vou dar 3 alternativas. É um texto narrativo? Quer dizer, ele está contando, está narrando uma história? É um texto poético? Ele está emocionando através de rimas, musicalidade? Ou é um texto procedimental? Quer dizer, ele está listando procedimentos passo a passo de uma instrução. Escolham a alternativa para completar aqui a resposta. O texto que você leu ensina a fazer o quê? Ele está ensinando algo. O que é que ele está ensinando? Então, completem aqui na letra C. Número 3. Os comandos que aparecem no texto são suficientes para alguém aprender a jogar? Justifique a sua resposta. Então, você vai ler aqui o texto. Depois de ler o texto, você vai pensar: eu consigo jogar? Eu consigo fazer e brincar as 5 Marias?
esse texto está ensinando direitinho? Está sendo claro? Está sendo objetivo? Se sim, você vai se colocar aqui sim. Porém, a pergunta está pedindo para você justificar a sua resposta. Então, vocês vão colocar sim, por isso e isso e isso. Porque ele explicou direitinho, porque ele falou tudo sobre o jogo, porque ele disse todos os procedimentos. Então, com as palavras de vocês, vocês vão justificar a resposta de vocês aqui. Número 4. Preencha o quadro abaixo com as informações sobre o texto lido. Então, aqui vocês vão colocar o título do texto. O espaço é pequenininho, mas vocês vão dar um jeitinho aqui, podem até passar para essa parte de baixo. Então, o título do texto, o autor do texto, o livro de onde ele foi retirado, o lugar da publicação do texto, a editora do texto e o ano de publicação. Número 5. Reveja o quadro dos pronomes pessoais abaixo e circule aqueles que você encontrar no texto. Então, aqui, olha, eu tenho um quadro com os pronomes pessoais. Então, qual desses pronomes aqui eu também vou encontrar no texto? Então, relê o texto. Os pronomes que vocês encontrarem nesse texto, vocês vão circular aqui no quadro. Depois disso, vocês voltam lá no texto e observe os verbos que aparecem logo após os pronomes que vocês circularam. Então, anote quais foram esses verbos aqui. Então, lá no texto, por exemplo, tá vendo esse daqui? Então, lá no texto, vamos que eu acho aqui o pronome eles. Não é isso? Vocês vão circular lá no quadro, mas olha só para mostrar direitinho. Qual é o verbo que vem depois, logo após o pronome? Devem. Olha, eles devem. Então, esse é o verbo, é um dos verbos que vocês vão escrever aqui no número 6. Continue fazendo a atividade. Número 7. Escolha, aqui está dizendo 4. Mas não vai ser 4, vai ser 1. Um verbo da resposta da questão anterior. Qual é a questão anterior? É a questão 6. Vocês vão escolher um verbo daqui que vocês escreveram e vocês vão formar uma frase com esse verbo. Vocês podem mudar a pessoa do verbo, vocês podem mudar até o tempo verbal, mas utilizem o mesmo verbo e construam uma frase aqui, lembrando da inicial maiúscula, da pontuação correta. Número 8. Agora nós vamos falar de substantivos. Os substantivos podem ser apresentados no grau aumentativo, que é aquele grau maior do que o normal, e no grau diminutivo, que é aquele grau menor do que o normal. Então, veja o exemplo e siga fazendo o mesmo. Aqui nós temos o substantivo casa. O aumentativo de casa, aqui está errado, viu, gente? O texto aqui foi digitado errado. Então, aqui é o diminutivo. Então, vamos corrigir nossa atividade. Então, aqui vai ser diminutivo. Então, e aqui vai ser aumentativo. Está com erro nossa atividade. Pronto. Correção feita. Então, vamos lá. Substantivo casa. O diminutivo de casa é casinha. O aumentativo de casa é casarão. Aqui nós temos o substantivo bola. O diminutivo de bola é bolinha. E o aumentativo de bola é bolão. E aqui vocês vão colocar o diminutivo e o aumentativo de caderno,
Vão fazer o mesmo com caneta, livro e papel, escrevendo o diminutivo e o aumentativo dessas palavras. Então, atenção! Vocês aprenderam sobre pronomes pessoais e flexão de grau e número dos substantivos. Agora, aqui nós vamos para a última questão da atividade, que é a questão 9. Leia o texto e responda as questões ao lado. Então, o texto que está pedindo para ler é esse aqui. Esse texto é um cartaz, não é isso? Então, vamos lá. Nós temos elementos verbais, que são as palavras, né, o texto escrito. E nós temos os elementos não verbais, que são as imagens. Olha só. Vamos ver tudo essas carinhas aqui, não é? Esse símbolo aqui cortado no meio é de proibição, então nada de bullying. Respeito é bom, eu gosto. E aqui nós temos as imagens, né? Umas figurinhas aqui, uns personagens sorrindo. Esse aqui, olha, de costas, imagino que não esteja sorrindo. Então, depois da gente analisar todo esse cartaz aqui, vamos responder a questão 10. O autor do texto tem a intenção de anunciar uma venda de produto, convencer o leitor de uma ideia, descrever uma atitude positiva ou fazer um convite pessoal. Então, qual dessas alternativas responde à intenção desse cartaz? E número 11, esse texto pode ser classificado como A. Campanha publicitária, B. Cartaz de vendas, C. Charge jornalística ou D. O infográfico. Qual dessas alternativas é a classificação desse texto? Então, olha só. Lembrando que em todas as respostas vocês vão ter que tomar muito cuidado com a construção que vocês vão fazer, a construção escrita. Então, lembrando que no início da resposta, né, das frases que vocês vão ter que escrever, vocês vão ter que iniciar com a letra maiúscula, vocês vão ter que utilizar a pontuação correta, a vírgula, o ponto final. E aqui nós temos uma produção textual. Então, vocês vão produzir um pequeno texto. Então, vamos escrever as regras de uma brincadeira bem legal? Então, aqui na primeira parte, nós temos o planejamento, como nós vamos planejar. Então, primeiro, vocês pensam, né? Pode ser com dupla, com algum colega, numa brincadeira que vocês gostam. Lembrando que toda brincadeira precisa ter uma regra, não é isso? Então, escolham uma brincadeira. Segundo passo, brinquem com essa brincadeira, prestando atenção nas regras, no que vocês estão fazendo. E terceiro, pense nas regras que vocês tiveram que obedecer enquanto brincavam. Então, depois de todo esse planejamento, vocês vão escrever sim. Primeiro, escrevam todas as regras da brincadeira na ordem que elas acontecem. Então, vocês fazem um texto lá e primeiro tem que fazer isso, segundo isso, não é isso? Segundo, leiam quando terminarem de escrever e façam as devidas correções ou ajustes. Façam a leitura em voz alta para ver se o que vocês passaram está claro, está objetivo. Se quem ouvir ou ler o que vocês escreveram vão entender direitinho, se não vai faltar nenhuma parte de como se inicia a brincadeira e principalmente de como essa brincadeira termina. Então, façam a leitura, leiam para alguém e depois perguntem: você conseguiu entender o que eu escrevi ou o que eu falei? Se a pessoa dissesse não, faltou alguma coisa, tem uma dúvida aí, usem isso para completar o texto de vocês. Lembre-se de que na escrita as palavras são separadas e que as letras precisam ser legíveis. Então, usem o caderno e uma boa redação.